Eu sou aqui do Centro Cultural, sou da Divisão de Informação e Comunicação e estou aqui para abrir e mediar essa mesa de hoje, que vai discutir redes colaborativas de arte latino-americana. Eu vou fazer uma pequena introdução para situar um pouco essa mesa. Ela não é um fato isolado. O Centro Cultural está participando já há um ano de um projeto que chama Anilha Cultural, que envolve 5 instituições em 5 países diferentes, né? Espanha, que tem em Barcelona o Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona, o Chile, o Museu de Arte Contemporânea do Chile, em Santiago, o Museu de Antioquia em Medellín, na Colômbia, e nós aqui em São Paulo. Essa rede ela começou, como eu disse, há mais ou menos um ano, e ela tem por princípio, 2 princípios básicos. Um é o trabalho em rede, trabalho colaborativo em rede entre instituições e artistas que estão vinculados ou próximos às instituições. E ela usa como uma ferramenta muito importante, mais do que uma ferramenta, a Internet 2, que é um sistema de internet ultra rápida, que permite, por exemplo, que hoje em dia é usado em pesquisa aqui no Brasil e tal, e que permite, por exemplo, que você transmita vídeos em alta definição de um país para outro, de um local para outro. Nós já tivemos uma primeira mesa, um primeiro debate em novembro do ano passado, que discutiu as possibilidades criativas da internet de segunda geração, como é chamada também a Internet 2. E também tivemos um evento no mesmo mês de novembro, que se chamou de Ágora, a Nova Ágora, né? Que foi uma primeira tentativa de um trabalho em conjunto das 5 instituições, cada uma desenvolvendo uma atividade no seu espaço físico e transmitindo para as demais. E procurando com isso algum tipo de integração e interação. A gente teve, eu acho que foi uma experiência bem interessante, evidentemente não saiu aquilo que a gente esperava, mas de qualquer forma foi um primeiro passo, e agora a gente está começando agora, 2011, planejando uma série de debates. Existe um site da Anilha, e nesse site ele vai ser o repositório da documentação desse material, não só material audiovisual, como material de textos e assim por diante. Por exemplo, essa primeira palestra, os participantes produziram textos que foram colocados lá, à disposição de todos eles. E assim como vai acontecer isso em Bogotá, em Santiago e assim por diante. E a nossa ideia é que, a partir do funcionamento pleno da infraestrutura, que uma mesa como essa tivesse participantes dos outros países também, com públicos dos outros países, né? E, então, a gente fazer realmente um debate muito mais rico e interessante, uma troca de experiências legal. O que fundamenta vamos dizer assim, os objetivos principais dessa anilha é um incentivo exatamente a essa cocriação, essa participação. Nós, principalmente aqui no Brasil, a gente tem um isolamento muito grande, de modo geral, com a América Latina. A gente tem uma proximidade, às vezes, muito maior com países europeus, americanos, Estados Unidos e tal, do que com países da América Latina. Então, isso daí é um negócio importante, e com a futura entrada do México na anilha, vai dar mais um incremento a isso tudo. Como eu disse, a gente não tem ainda nenhum resultado, a gente não está muito preocupado com resultados no momento, a gente está muito preocupado com os processos. E, nesse sentido, essa mesa de hoje, ela se coloca, né? Quer dizer, quando a gente pretende discutir hoje as redes colaborativas de arte latino-americana, a gente trouxe 3 pessoas de áreas distintas, né? De artes visuais, de dança e de teatro, que já tem experiências de trabalho em rede, de alguma forma. Cada um com a sua experiência, e eu acho que essa troca de experiência é muito enriquecedora. Bom, eu não vou me alongar, eu só queria, antes de chamar os palestrantes, apresentar um pequeno vídeo de 1 minuto, rápido,
que é tenta mostrar um pouquinho o que foi esse ato inaugural que a gente teve em novembro. Terra prometida, São Paulo. São Paulo. Aqui és. Terra prometida, São Paulo. Bom, isso daí é um vídeo de 1 minuto, como eu disse, desse evento que houve aqui no Centro Cultural, e a participação das outras instituições. A gente recebia as imagens e em alguns momentos realmente houve uma interação interessante, principalmente quando essa mulher câmera, né, que a gente tinha aí, que ela tinha uma câmera e ia gravando, ela trouxe pessoas que usam aqui o Centro Cultural de uma forma espontânea, que é o pessoal que faz dança, né? E chamou para o evento, enquanto em Barcelona existia um espetáculo, daí uma coisa muito produzida e tal, também de street dance. E houve uma coisa interessante de troca realmente ali. E que esses poucos momentos mostraram o potencial daquilo que a gente pode fazer, né? Bom, eu vou chamar à mesa agora, então, os nossos convidados. Eu não vou me estender nos currículos, queria demorar muito tempo, que são pessoas que têm uma longa experiência. Então, vou começar pela Gilsamara Moura, que é pesquisadora, professora da Universidade Federal da Bahia, coreógrafa. O Alexandre Reut é coordenador-geral da Mostra Latino-Americana de Teatro de Grupo, que está se apresentando aqui no Centro Cultural, inclusive. E o Albano Afonso, que é um artista que participa de uma exposição chamada Projeto Ideal, que está no piso inferior aqui do Centro Cultural, que também é uma outra experiência de um trabalho coletivo. Obrigado a todos pela presença aqui. E para mim é muito interessante poder falar um pouco da experiência desse projeto que coincidentemente iniciou no Museu de Arte Contemporânea do Chile, que é um dos parceiros dessa anilha, e nós propusemos essa exposição para o Centro Cultural, que era um lugar que nos interessava muito para todos os artistas desse projeto, e não sabíamos que havia essa anilha cultural. Então foi uma coincidência de ter ido em 2 parceiros desse projeto, a gente ter feito no Chile e agora aqui em São Paulo, e coincidentemente tem essa rede que se forma com esses 2, né? E aí uma coisa que o Douglas comentou comigo, que poderíamos fazer, a minha fala ser vendo a exposição, que talvez mais do que ficar... Eu até poderia mostrar imagens do Chile, mas que é uma exposição que é muito distinta dessa que está aqui embaixo. Mas o que talvez eu possa falar para vocês rapidamente, para depois a gente descer, é mais ou menos como foi esse processo, né? Que ele também, coincidentemente, ele se iniciou numa exposição, que é um festival que agora virou uma bienal, que se chama do Vento Sul, que não é do Mercosul, né? É do Mercosul, é a primeira, acho que a do Vento Sul é mais antiga do que a do Mercosul, e era um festival de Latinoamérica mesmo, assim. E depois veio o Mercosul, a Bienal do Mercosul, pela questão do próprio Tratado do Mercosul. E nessa mostra do Vento Sul eu conheci um artista chileno, Patrick Hamilton,
que é de origem inglesa, por isso tem esse nome em inglês nele. E a gente, os dois por um perfil de trajetória, os dois tinham o hábito de fazer projetos. De vez de esperar o convite da instituição, a gente propunha coisas, exposições às instituições. E vendo que os dois tinham esse perfil, pensamos em fazer um projeto de artistas latino-americanos, né? Que a gente pensou, há pouquíssimo intercâmbio, mesmo com essas bienais, são sempre algo muito oficial, né? E isso foi em 2007. E devido a uma certa desorganização do meio das artes plásticas, demorou 2 anos para tudo acontecer. E aí uma coisa que a gente pensou, por isso que o nome foi Projeto Ideal, era um projeto que não fosse complicado. Então, tudo no projeto, quando você convidava um artista, ele tinha que facilitar tudo. Até nós estávamos conversando, nós três aqui, sobre os problemas da burocracia, de alfândega, de envio de obra, de cenário, que tudo é muito complicado quando você tem que sair do país ou quando tem que voltar com algo do país que seja obra, né? Obra de arte ou cenário, ou que seja, né? Então, sempre, quando propusemos aos artistas participantes da mostra, assim, tem que ser barato. Se não tiver dinheiro para transporte, tem que enviar por correio ou por alguém levar na mala, e não complicar a vida de ninguém, assim, né? De nós, porque na verdade quem organizar os próprios artistas. Então a gente não tinha uma pessoa que faria a produção para a gente. Então, e aí o que foi pensado para isso é só chamar amigo, porque amigo não vai criar problema para amigo. Então a gente fez uma rede assim, um amigo chamava o outro e obviamente um ia aceitando, porque eu só conheço membros da exposição a Sandra Cinto, aqui o Zé Rufino, que entrou nessa exposição do Brasil, o Patrick e pessoalmente o Dário Escobar, que sou amigo dele também, que é da Guatemala. Os outros, como a Regina Galino, o Carlos Garaycoa, o J. Castro, o Santiago Serra, que é um espanhol, que também coincidentemente tem nessa ilha uma pessoa, a Espanha, né? E a gente quebrou um pouco essa... Depois, por fim, achamos que não era tão necessário ser só latino-americano, entrou um espanhol que também fala espanhol, né? Tá muito ligado à Latinoamérica. E esses outros eu não conheço pessoalmente. E eles possivelmente aceitaram, mas conheço a obra deles, né? Então isso criou essa rede e tudo foi muito fácil, assim, né? Então eles aceitaram no primeiro momento, só que até depois conseguir organizar tudo demorou 2 anos para acontecer no Chile e depois aqui no Centro Cultural, né? E aí, para vocês terem uma ideia assim, de como a gente facilitou a vida dessa exposição, quando o Centro Cultural, tudo que entra aqui é obrigatório ter seguro, né? Aí a gente teve que mandar um e-mail para todos perguntando qual o valor de seguro, né? $10, $20, não tem nada. Não... Aí a gente, tudo $10. Aí depois o Centro Cultural mandou um e-mail, falou, a seguradora não quer fazer um seguro porque não pode segurar coisas tão baratas, né? Então sobe um pouquinho, a gente põe $100. Então, e são obras, são artistas todos que estão aqui embaixo, com exceção dos 3 brasileiros, o Zé Rufino, eu e a Sandra. Todos os outros já fizeram Bienal de Veneza, tem 2 que são Leouro de Bienal de Veneza. São artistas assim que têm uma trajetória muito, muito longa, né? E foi muito legal que nessa questão de rede, que é o que move um pouco esse espírito aqui e que nos moveu como artistas, quando você propõe algo que interessa à pessoa e sai dos trâmites, que essa expressão ela tem uma coisa um pouco subversiva no bom sentido da coisa. Não vamos esperar acontecer muito assim, vamos fazer e vamos facilitar. Porque às vezes também quando você entra nas vias legais, também como a gente estava conversando agora, às vezes a gente acaba tendo que trabalhar na ilegalidade para poder trabalhar. No sentido assim, de mandar uma coisa sem fazer as documentações, porque depois você não consegue sair ou não consegue voltar. Eu estou com 400 livros que eu fiz na Espanha, que é mais barato, na alfândega, porque os caras não querem liberar meus livros. Assim. E não tem porquê, está tudo certo os documentos, tá? E os caras querem me complicar, querem que eu pague algum despachante, que eu dê um dinheiro para eles. E está lá, 400 livros que não pagam imposto, que dentro da lei foi enviado com toda a documentação, mas está parado. Então, às vezes, você tem que... É mais fácil, às vezes, eu ir lá, pegar 3, 4 malas, encher de livro e trazer. Né? Então, essa subversão, às vezes, é necessária para poder
fazer, mas a gente precisa da instituição, então a gente propôs o Centro Cultural e dentro dessa nossa ilegalidade, colocamos as coisas aqui dentro. Né? Então, se vocês quiserem, vamos lá ver a mostra? A proposta é a gente dar uma caminhada pela exposição do Albano e ele pode ir falando um pouco sobre isso. Mas para vocês verem até, porque a exposição ela tem um caráter dentro dessa coisa de facilidade, as obras são tantos, vocês vão, que tem um pouco a ver com todas as exposições que estão aqui no Centro, da Fernanda Gomes, ou da Débora e do Alexandre. São exposições realizadas com materiais muito fáceis, assim, que se transformam muito rapidamente, né? Bom, a exposição ela é todo esse piso aqui embaixo, né? E aí começa ali com o texto da Projeto Ideal. Aqui é o trabalho do Carlos Garay Poma, que é um artista cubano que vive em Madrid. E essa peça ele mostrou numa Bienal aqui em São Paulo. E aí ele nos mandou essa planta, né? Que é um para um pelo e-mail. E aí também nos passou o contato da pessoa que montou na Bienal e ele veio montar aqui pra gente. Né? E essa peça ainda é muito maior que a que ele mostrou na Bienal de São Paulo, até o rapaz falando. O dobro do tamanho dele. Então essa é uma peça muito significativa do Carlos, que é antiga, mas dentro do projeto tem essa facilidade de você poder mandar uma planta que você faz um offset, e aí ele só mandou também por correio, por correio físico mesmo, a caixa com os alfinetes que ele usa sempre e as linhas dele. Então só veio a pessoa para... E por incrível que pareça, foi uma das partes mais caras da exposição, porque o cara ficou 10 dias trabalhando, aí com o trabalho de um assistente foi a parte mais cara do que a gente gastou aqui dentro do cachê que a gente tinha para trabalhar. Né? Aí ali tem o J. Castro, que é um artista do Peru, que vive em Bruxelas, que podemos até... E que depois vocês podem também ver com calma a exposição. Né? E aquele é um trabalho dele que aquilo não é o original. Né? Isso também, que essa obra é uma obra que, sei lá, a obra original custa acho que $300 mil, é um absurdo de caro. Então, por isso que quando ele falou por $10 eu seguro, porque isso é cópia. Na verdade é uma prova de exibição, então ele mandou xerox, que não é a fotografia em si. E aí a gente fez as molduras aqui em São Paulo mesmo. E ele tem essa coisa dos ícones, que então que ele vai, imagina, se chegarem perto de lá, é tudo quebrado, aqui quebra-se com um martelo. Né? Ali a gente pôs aquele trabalho que é umas fotos minhas, mas aquilo foi um tapa-buraco, porque ali seriam as obras do Dário Escobar, que é esse rapaz que está com essas obras dos pneus. Mas nessa coisa de ser obra que os artistas tentavam viabilizar, essa exposição a gente teve que adiar, assim, isso foi engraçado, 2 semanas, porque coincidentemente quase todos tinham uma coisa de trabalho, que teve uma feira de arte em Nova York, que quase todos foram lá para montar um trabalho. E o Patrick, que é esse chileno que tem essas fotografias, ele estava em Nova York também fazer um trabalho, e todos levaram a obra para lá, o Patrick trazer na mala e depois voltar para o Chile e vir para São Paulo. E as obras do Dário eram uns desenhos que ele fez que ele põe uns papéis embaixo de carros velhos na Guatemala e cai o óleo e isso cria umas manchas, né? E aquilo é a obra dele. Ele levou isso para Nova York sem embalar direito e grudou tudo. Então a obra dele, ele mesmo estragou a obra dele. A gente não tinha nada para pôr, falei, bom, vamos ter que pôr alguma coisa. Aí eu fui na galeria que eu trabalho aqui em São Paulo e a gente em conjunto escolheu com o pessoal que sempre deu essa obra. E aí depois a gente tem 4 vídeos, 2 em cada canto, que é do Santiago Sierra ali, da Galino, um ali e outro aqui, e ali um do Dário Escobar, que na ausência de outro trabalho, ele mandou um vídeo também. Então essa questão do vídeo, aí ele também tem outro vídeo do Carlos Garay, que vem aqui por exemplo. Essa questão do vídeo é muito bacana, porque para uma exposição, ele é muito fácil que você manda um DVD, mas é muito caro depois você ter vídeo na exposição, porque aluguel de projetor é caro, você tem que montar a estrutura. Mas aí o Centro Cultural aqui nos ofereceu essa estrutura para poder ter 4, 5 vídeos, que numa exposição que se fosse gerida por nós, seria muito caro ter esse equipamento. Né? Então aí como a instituição proveu esse equipamento, a gente conseguiu por esses 3 artistas com esse trabalho que são bem interessantes, são pessoas que trabalham muito bem com essa linguagem de vídeo, assim. Vocês puderem ver depois. E a única obra que veio fisicamente foi essa do Patrick, que a gente também dentro da verba, que era uma verba bem pequena,
a gente conseguiu trazer essas peças dele. E aí entrou um dado também aqui, que é aqui da Sandra, que é aqui de São Paulo. Minhas fotos daquelas fotos do céu de São Paulo. E o Zé Rufino, que foi a pessoa que entrou, que tem essas esculturas e umas gravuras aqui atrás, ele dá sempre uma aula, o Zé Rufino, ele é mestre em paleontologia. Ele dá aula de paleontologia também, de mestrado, e é artista plástico. E aí ele dá sempre uma aula magna, a primeira aula de um curso de psicanálise, aqui em São Paulo, ele sempre dá a primeira aula nesse curso de mestrado. E aí, quando a gente convidou para pessoal, Zé, a gente tem pouquíssimo dinheiro, acho que não tem transporte, talvez tenha que pedir para a sua galeria algumas obras emprestadas e tal. E acho que nem tem verba para você vir para cá, né? O nosso dinheiro não cobre tudo isso, né? Você pode ficar em casa, se quiser, né? Como o Patrick ficou em casa, assim, no fim foi toda uma... Eu falei, eu tenho uma aula, vou mudar a data da aula, proponho para eles e vou para aí mesmo, vejo se eles aceitam mudar a data. Então ele conseguiu mudar a data dele, então ele veio pago para cá e trouxe os trabalhos novos que ele fez no Museu do Andy Warhol aqui, que é a primeira vez que ele mostra no Brasil. E que ele fez ele trabalha com a memória, e ele foi convidado para fazer intervenções nos originais do Andy Warhol, deram os originais de Silk Screen, é um trabalho bem legal, né? Então ele conseguiu mudar e veio por conta própria para cá. Então ele foi o mais, assim, dentro desse projeto de rede, foi o último a entrar e foi o mais generoso assim, com a gente, enfim. E aqui aí depois aqui para trás a gente pode circular. E aí tem uma característica nessa coisa também que a gente vai fazendo, que essa peça é do Patrick Hamilton também, que tem essa coisa que vai se desdobrando, né? Então isso ele traz, quando vem tudo montado, fica um pacotinho desse tamanho assim, tudo empilhadinho. Então quando abre ele consegue ter essa coisa que expande, né, pro espaço, que é bem legal, né? Que depois, se vocês tiverem um tempo depois das palestras de ver essas outras duas exposições, que elas têm, num certo sentido, são muito distintas uma da outra, mas tem um dado que é legal da coisa de você, dentro de um problema que é muito sério de transporte, que eu estava comentando até, de custos de produção das coisas, os artistas começam a desenvolver meios de fazer as coisas mais baratas, né? Até para facilitar o fluxo, né? Senão você fica muito restrito ao próprio local onde você produz, né? No caso, a gente aqui de São Paulo, se você tem uma produção que ela se limita a algo que exige muito dinheiro, muito transporte, materiais que são muito caros, você acaba se restringindo a produção, não tem o que fazer e não tem como circular a produção, o que é muito importante você fazer seu trabalho circular pelo país e fora do país também. Mas isso requer que você tenha também uma parte da produção, não toda, uma parte da produção que seja viável você fazer isso, assim, de repente chegar e fazer no local. E aí, nesse sentido, tem essa peça aqui do Dário Escobar, que trabalha sempre com esses resíduos, aqui no caso são pneus de bicicleta. Isso já estava em São Paulo, por coincidência, né? Então, ele trouxe essa peça que ele nunca tinha mostrado aqui. Como estava em São Paulo, a galeria que ele vai trabalhar cedeu essa obra, né? Aí também outra coisa que é muito legal, porque galeria é sempre uma coisa muito comercial, os caras querem vender. Mas aí o artista fala, não, eu quero expor porque eu quero expor, né? Então você empresta, fala, empresta. Aí a gente vai lá, pega, aí a galeria não cria nenhum problema. Ela, na verdade, ela vira uma parceira, né? Porque aí porque às vezes é muito diferente, quando o pedido vem do artista, eles têm que respeitar o pedido do artista, porque na verdade nós somos os proprietários desse trabalho, assim, nós criamos eles. Mas então se tipo assim, eu quero esse trabalho para tal projeto, eles têm que dar, ceder, né? Às vezes quando a instituição pede, às vezes quando vem uma coisa de fora, eles criam muito mais problema. Por quê? Não sei o quê. Então aí todos os artistas fizeram assim, se comprometeram, eles diretamente, no caso o Dário pediu para a galeria daqui de São Paulo, o Carlos Garaicó nem pediu para a Luísa nem sabia que ele está expondo aqui, foi direto com a gente. Então, às vezes tem até essa coisa que é meio um pouco... para não complicar, nem falar para ela, vai direto, depois ele avisa, estou participando e está tudo bem, né? Então acho que é um pouco nesse sentido de rede também, e essa coisa da vontade de você querer fazer alguma coisa, né? Que isso é muito, porque eu não sei das outras áreas, as artes plásticas é uma área muito isolada, muito fechada, e ao mesmo tempo são pessoas que são muito fáceis de lidar e muito difíceis também, né? Então se
se é uma coisa que nem todas essas pessoas, se o projeto Centro Cultural convidasse diretamente, talvez não seria tão fácil. Agora, como a aproximação foi feita via um amigo que convidou outro amigo, a coisa ficou tudo muito assim, tudo bem. É uma rede de confiança que um confiou no outro e foi automaticamente, agora todos são amigos virtuais, assim, dentro de uma coisa. E aí fica tudo fácil, né? É muito interessante isso, assim, a gente perceber como a aproximação da pessoa é muito importante, como você se aproxima para pedir as coisas, né? E esse projeto tem muito, quer dizer, aqui não teve esse problema que todos se conheciam num certo momento, um conhecia o outro, mas como tudo flui rápido e fácil, é uma coisa incrível, assim. Até eles falam assim, mas quanto vocês precisam de dinheiro para aquilo? O que vocês têm? Assim, para não entrar nessa coisa de lei, de burocracia, tudo tem que ser cachê. Então tá bom, qual o cachê? Acho que ela falaram que era R$7.500, descontando imposto dá, sei lá, R$6.000. Tá bom, R$6.000 a gente faz uma exposição. Então, tirando a parte de vídeo, que é do Centro Cultural, que isso é muito caro também, a locação disso, tudo que está aqui com passagem aérea de um artista, com envio de uma obra, com assistente, com transporte interno, custou R$6.000, assim, com as molduras do rapaz, é uma coisa que é muito legal, de uma vontade, né? Do Patrick veio com excesso de bagagem, assim, pô, vou pagar uma fortuna. Aí ele desesperado, eu tenho um cartão de milhagem da Lanchiro, não adianta. Mas aí a menina falou, mas por favor, eu sou artista, eu não tenho plata, por favor. Aí, mas você tem cartão Santander? Eu tenho. Então mostra, Santander especial, sim, não paga nada. Então ele veio, pagou, sei lá, ia ser uns $400 de excesso de bagagem, ele foi liberado. Que ia estourar a nossa verba, esses $400 ia ser um estouro de verbas. Mas é um pouco isso, assim. Então, agora podemos subir. Bom, depois dessa experiência rica, super interessante, né, que o Albano mostrou, a gente vai ouvir a Jussamara, que traz uma experiência diferente, mas eu acho que tão rica quanto. Jussamara. Bom dia. Eu queria primeiramente agradecer o convite do Centro Cultural e dizer que é sempre bom, eu sou uma assumida militante da dança, e eu sempre acho muito bom estar nos espaços que não são tão convencionais da discussão de dança. Então, ao invés de estar aqui falando de coreografia, de criação coreográfica, de outros processos, falar de rede colaborativa, falar de economia da dança, de sustentabilidade, eu acho que tudo isso é muito produtivo e muito importante para a área, e a gente tem feito isso. Então, queria agradecer e dizer que eu vim de Salvador hoje, sou professora na Universidade Federal da Bahia, mas eu sou de Araraquara, interior de São Paulo, e estudei aqui em São Paulo, e me sinto assim muito familiar desse lugar também, que já dancei e já estive aqui várias vezes. Eu preparei uns apontamentos, até porque para mim foi um desafio pensar e sistematizar alguns pensamentos sobre isso, sobre a rede colaborativa, porque eu participo de redes colaborativas de dança, mas efetivamente nunca falei da operacionalização ou de como funcionam, e achei muito interessante esse exercício de parar e tentar sistematizar esses pensamentos. Então, eu vou ler alguns apontamentos aqui, e aí depois eu vou mostrar alguns pequenos... não são, na verdade, tem 2 vídeos, se eu conseguir mostrar aqui, mas eu também vou passar essa referência para vocês. Então, a discussão sobre um pensamento operativo em rede social está em voga atualmente, mas é sempre necessário refletir muito mais acerca deste tema. Não se trata de um assunto novo, pois há uma bibliografia grande sobre, mesmo anterior à internet. Já foi estudada, a questão das redes sociais, já foi estudada pela psicologia, pela comunicação, pela sociologia. Assim, esse debate coloca-se num lugar de troca de extrema relevância nos dias de hoje, em que temas como economia criativa, sustentabilidade cultural, cooperação e outros apresentam-se como caminhos e desafios para o campo da comunicação. Discutir sobre redes colaborativas de arte é sempre muito produtivo.
A troca de conteúdos e os relacionamentos sociais têm suas origens há muitos milênios. O ser humano é um animal social, nós já sabemos. Tivemos na organização, em sociedade, um dos mais antigos e eficientes pilares para a nossa sobrevivência enquanto espécie. Porém, o tema merece uma abordagem multidisciplinar. Redes sociais e colaborativas são consequências do nosso próprio comportamento social. As pinturas rupestres, por exemplo, da Serra da Capivara, aqui no Piauí, elas são exemplos desse compartilhamento de informações de conteúdo social. Segundo Olivieri, da Rede de Informações do Terceiro Setor, a palavra rede é bem antiga e vem do latim retis, significando o entrelaçamento de fios com aberturas regulares que formam uma espécie de tecido. A partir da noção de entrelaçamento, malha e estrutura reticulada, a palavra rede foi ganhando novos significados ao longo dos tempos, passando a ser empregada em diferentes situações. Rede colaborativa nada mais é que o entrelaçamento de iniciativas sociais, articuladas em torno de propósitos comuns. A promoção de interações entre células organizativas de natureza similar ou diversa, a aglutinação de esforços compartilhados que produzem complementaridade ao rol de trabalhos, convoca-nos para esta reflexão crítica em comunidade. O filósofo McLuhan disse: cada nó de uma rede social é, simultaneamente, emissor, receptor, meio e mensagem. Tudo junto. Pensar sobre descentralização do processo decisório, deshierarquização, porosidade, estruturas transitórias, capilarização, multilideranças, autor versus autoria, propriedade particular versus benefício coletivo. É ainda uma discussão recente na sociedade brasileira, e nós temos de tornar a responsabilidade de criar possibilidades de acordos menos dolorosos e mais criativos, efetivamente falando. Eu não estou aqui como uma representante da Rede Sul-Americana de Dança, ou Rede Sul-Americana de Dança, mas como um membro que já participo há uma década, por vezes atuante, por vezes observadora, desta que na dança se tornou uma referência na diminuição das distâncias continentais na América do Sul e Central, promovendo encontros presenciais e virtuais entre artistas da dança, gestores e produtores. O tecido de uma rede configura-se pela sua complexidade e sua natureza. Como sistema aberto, produz dinâmicas tensionadas e passíveis de aparecimento e desaparecimento. Então, é muito comum ver nas redes, e na Rede Sul-Americana de Dança, isso. As pessoas aparecem, participam, operam, aí desaparecem, e aí voltam a aparecer. Então, isso é um processo comum, natural dentro das redes, desse nível de aparecimento e desaparecimento. É nisso que precisamos refletir, neste campo das ausências e desejos de existências. Em teoria, as redes sociais se estruturam pelo conjunto de relações e não pelos atributos de seus atores sociais, como gênero, idade, classe. Então, é na relação que se dá um propósito de uma rede, né? O propósito de uma rede. Deliberações gestadas e tomadas de forma participativa, independente da distância, são difíceis. Mas é o próprio desafio imposto para se viver em comunidade. Então, exercitar isso, como eu posso participar de uma rede, tendo efetivamente uma atitude participativa, né, independente dessa distância, e fazendo com que isso seja saudável e produtivo dentro da rede. Abre aspas. Assim, difusas territorialmente e identificadas por visões de mundo e valores alternativos, as pessoas se articulam socialmente. E para a conectividade e militância de seus movimentos, a internet se apresenta historicamente como um espaço privilegiado para a interação em rede.
a internet pode ser considerada um importante meio de socialização e solidariedade horizontal, se utilizada para a troca de informações e articulação de movimentos resistentes e proponentes de ideologias, culturas e ideias alternativas para o mundo. Olivieri, fecha aspas. As redes de dança, como ação política, começam a se constituir a partir de 1999, pela falta ou total ausência de políticas para a área, principalmente as políticas públicas. Diante disso, a Rede Sudamericana de Dança configura-se como um topos, desejado pela dança. Um lugar no mundo de conectividade e interação de uma área que começou sua militância e articulação política no Brasil no ano de 2000, muito recente, quando o CONFEF, que é o Conselho Federal da Educação Física, ameaçou legislar a dança, regulamentar a dança, mesmo sabendo da existência de cursos superiores de dança e da especificidade que o campo exige. Então, foi aí que começou a militância e realmente uma articulação política do campo da dança no Brasil. Então, é muito recente. Muitos movimentos, dentre eles a criação da Rede Sudamericana de Dança, esses movimentos se dão quase que simultaneamente. A rede ela não está relacionada a esse movimento que aconteceu no Brasil, mas ela é criada simultaneamente nesse período. A confluência de iniciativas demonstra a demanda reprimida da área em se organizar enquanto classe. Desarticulada no Brasil, historicamente, a dança ganha aliados e apresenta-se hoje muito mais potente, com espaços de representação na sociedade civil significativos, tanto nas esferas federal, estadual e municipais, estaduais e municipais. As redes de dança, como movimento social, se espalham pelo Brasil como alternativas de articulação interorganizacionais e com mobilizações na esfera pública. A Rede Sudamericana tem feito isso. Fomenta e estimula espaços de intercâmbio, promove seminários sobre temas importantes à dança, como economia criativa, estuda metodologias de funcionamento em coletivo, apresenta artistas fora do eixo, está representada em eventos como festivais de dança e mantém um site que é muito visitado e tem informações que colaboram para o desenvolvimento da dança. Nos últimos 2 anos, tem conseguido publicar e disponibilizar na rede artigos e depoimentos reunidos em livro. Por exemplo, como forma de registrar essas atividades desenvolvidas no ano de 2010, a Rede Sudamericana de Dança lança a revista Territórios em Rede, número 2, com apoio da IVUS. Nesse número constam relatos do grupo de gestão e artigos de colaboradores sobre as temáticas abordadas nos encontros presenciais e nas atividades virtuais. A Territórios em Rede está disponível na versão online ou pode ser feito um download na versão em PDF. Aí depois a gente pode dar uma olhadinha no site também da Rede Sudamericana. Um outro exemplo que eu quero trazer aqui é o do projeto de cooperação internacional Nômade, que se chama Fronteiras, sem o I, Fronteiras, idealizado pelo iraniano Khosrow Adib e implementado em 2009, pela primeira vez em Lima, Peru. Eu pude participar dessa primeira edição e, assim, tenho o maior carinho em falar desse projeto. Aí já aconteceram outras edições do Fronteiras, aqui no Brasil, em Araraquara, Matão, Taquaritinga, que são cidades do interior. Na Argentina, em Rosário já aconteceu. No México, em Tijuana. Chile, em Concepción. Em outras também cidades de países da América do Sul. E, novamente, já aconteceu também esse ano no Peru, em Huaraz. Isso tudo entre 2009 e 2010. Essa iniciativa comprova que essa rede que agrega os artistas de várias linguagens, não são só artistas de dança, educadores e gestores, ela é possível e necessária, porém requer encontrar maneiras de operar e estratégias independentes de um único líder. Isso foi observado porque o iraniano, esse que veio para cá, com a intenção de agregar esses artistas,
que produziam artisticamente, mas que também tinham interesse na questão educacional, na inserção em ambientes que não recebiam informações de dança ou de outras linguagens. A partir do primeiro encontro, nós observamos que essa rede, que não era configurada como rede, mas um projeto de cooperação internacional, ela necessitava dessas multilideranças. E foi isso que aconteceu. Ele, apesar de ser o idealizador do projeto, ele conseguiu disseminar possibilidades de lideranças. E isso vem acontecendo há mais de 2 anos nesses países da América do Sul. É um desafio muito grande, porque é muito fácil a gente receber e dizer o que nós temos que fazer, né? Quem que vai mandar, quem que vai organizar. Então, com a colaboração de artistas e ativistas, o Fronteiras, ou Fronteiras, como foi chamado no Brasil, é um projeto que une, por meio da arte e da educação, comunidades artísticas multidisciplinares e grupos sociais marginalizados, com o objetivo de reforçar o sentido de pertencimento, criando uma ponte de comunicação e trabalho entre os participantes. Nesse sentido, o Fronteiras busca fortalecer os valores básicos de convivência e comunidade, ou em comunidade, para que, desta forma, brinde com alternativas que reduzam os estragos e desgastes ocasionados pelo desequilíbrio social e a violência. O projeto consiste num esquema de colaboração que inclui artistas, educadores, instituições e associações civis, locais e estrangeiras, que integram uma série de oficinas, sessões de intercâmbio pedagógico, laboratórios de reflexão, classes e exposições públicas e comunitárias em pontos estratégicos da Latinoamérica. Aí eu queria, então, apresentar, primeiramente, esse caso do Fronteiras, do projeto Fronteiras, que está dentro desse site, que é www.lasterstudio.be, porque o iraniano ele tem uma residência na Bélgica. E, se você puder, Durval, ir ali no Fronteiras, na parte de cima. Então, ele aconteceu já nos vários países. Aí, cada vez que quem puder, esse foi o primeiro Fronteiras, é uma foto do primeiro Fronteiras, que foi na comunidade de Comas, em Lima, no Peru. Esse que está no centro é o José Paulo, que é um bailarino de Araraquara, que hoje é estudante da Parts, que é uma escola de dança na Bélgica. E nós estivemos lá, eu, ele e mais 2 bailarinos de Araraquara também, nesse primeiro Fronteiras. E trabalhamos com crianças nessas comunidades. E aí pudemos realmente trocar com vários artistas, e isso que era o mais interessante. Então, as pessoas iam voluntariamente para esses lugares. No Peru ainda o COSRO conseguiu um apoio da Fundação Prince Claus para levar, para pagar as passagens, mas a partir daí já não teve mais apoio. Então, todos os outros, no Brasil, no Chile, nessas 3 cidades do Chile, na Argentina e no México, foram iniciativas voluntárias. As pessoas vão até esse lugar, porque a gente tem esse sentimento mesmo de não ensinar, mas sim de trocar. Então, o que a gente aprende com os próprios artistas que estão, com os educadores, com os gestores das instituições, com as crianças e jovens que estão envolvidos nos projetos, é uma coisa incrível. E esses encontros sempre são promovidas discussões de âmbito acadêmico, artístico e tudo, teoria e prática junto, assim, sobre metodologia dessa teoria e prática que não se separa, que é muito, muito interessante. Então, aqui vocês, nesse site, vocês podem viajar um pouquinho e ver. No YouTube também colocando Fronteiras, Fronteiras Brasil, Fronteiras Chile, tem vários vídeos, e inclusive vídeos que foram editados por artistas visuais, um que foi fantástico, um que veio para Araraquara de Tijuana, e que ele conseguiu registrar assim com uma qualidade incrível esse projeto, que normalmente dura de 3 a 5 semanas em cada lugar.
Então, existe uma coisa de uma disponibilidade realmente de a gente conseguir, né, ficar num lugar durante esse tempo. Eu sei que vai acontecer mais um agora, em julho, em Matão, para quem também tiver interesse em conhecer o projeto. E é isso. Queria agradecer. Muito obrigada.